Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 9. Heitor, vem cá para você orar pelo pastor. Isso, ora pelo pastor e ora por toda a igreja, tá? O pastor vai pregar agora, ora por nós. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe minha mãe, a família da igreja. Abençoe os enfermos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu? Colossenses capítulo 1, verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, com toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe, da herança dos santos na luz. Até aqui. Pai, mais uma vez pedimos graça, luz, misericórdia sobre nós. Alegria em poder expressar aqui, poder ler a Tua palavra e meditar nela. Cuida de mim, abençoa o meu coração, assim como eu oro por todos os irmãos, que haja paz nesse momento e edificação para a glória de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos meditando nesse mês sobre essa ideia de Deus e eu na nossa oração, no nosso mundo de oração, na nossa vida de oração. A maior alegria do cristão deve ser orar e falar com Deus. Assim depois você vai ter prazer em ler a palavra de Deus. Mas precede a oração. É interessante você se quebrantar e parar e falar com Deus nesse sentido, e buscar a Deus e falar: Deus, eu preciso de Ti. Eu dependo de Ti, eu me submeto a Ti. E por isso nós louvamos, adoramos, bendizemos, damos graças a Deus por sermos os Teus filhos, sermos o Teu povo, a Tua igreja. Isso nós fazemos na oração, expressando para Deus aquilo que nós sentimos, como Teu povo, como a Tua igreja. Aqui uma carta de Paulo a uma igreja pequena, mas muito bem fundamentada na sua fé. Colossenses é uma das cartas que Paulo mais investe em cristologia, falar de Cristo, construir uma mentalidade forte em Jesus. A intenção de Paulo era aqui especialmente prevenir esses crentes contra as falsas doutrinas vindas de uma filosofia chamada gnosticismo, dualismo, uma crença equivocada, um estilo de vida distorcido. Para esses gnósticos, a matéria, esse corpo era mau, o espírito é bom, e com isso Cristo não poderia encarnar num corpo naturalmente mau. Então Paulo queria dizer que nada disso. Somos pecadores, carecemos da glória e da graça de Deus, mas Cristo veio a essa terra cheio de graça e de verdade, como diz o Evangelho de João no capítulo 1, verso 14, habitou entre homens pecadores, e ele se fez homem, se fez carne, e Paulo queria construir essa mentalidade nesta igreja, e desconstruir as heresias pregadas, que rondava a vida daquela igreja. Eles negavam que Deus pudesse ser criador. Ora, para eles, se a matéria era má e Deus é bom, Deus não poderia ser criador e criar o mal. Então Paulo insiste nessa igreja, e essa carta toda, se você vai lendo, você vai entendendo como Paulo fala de Jesus Cristo.
E como ele faz essa igreja entender isso. Então veja bem, que algumas coisas interessantes, né? Aqui para a gente perceber nessa carta que as doutrinas de Cristo vinham sendo atacadas por várias outras doutrinas. E nós percebemos, muitos estão negando a suficiência, a humanidade, a divindade, a impecabilidade de Cristo, até nos dias de hoje. Isso era negado lá, nessa igreja. E Paulo está orando e pedindo a Deus essa fundamentação. A doutrina da criação, então, vinha sendo atacada por esses gnósticos que negavam a Deus, negavam que Deus pudesse ser o Criador e criar o mal. A doutrina da redenção, aqui também nessa carta, vinha sendo atacada. Defendia que o homem poderia se achegar a Deus pelos seus próprios méritos. E nós já entendemos e estudamos isso aqui, que nós carecemos e muito da graça de Deus. Nós precisamos desse Deus, esse toque espiritual. E na visão desses gnósticos, tirar do homem esse direito era uma loucura, pois o homem é vaidoso. O homem precisava de ter essa identidade, ter essa capacidade e usufruir da sua inteligência. Então, o mérito era de conseguir sozinho ir até Deus, foi desconstruído por Paulo e fundamentando essa igreja nessa doutrina da redenção, da necessidade de Deus. E também, queridos, basicamente nós vamos ver nessa carta a doutrina da santificação atacada por esses gnósticos. A vaidade da carne, o ego dos pensamentos. E Paulo fundamenta a igreja também dizendo dessa necessidade da santificação. O ponto mais alto da teologia de Paulo sempre foi a oração. Você pode observar nas suas cartas. E uma frase aí que a gente conhece, eu coloquei no grupo da igreja: um santo de joelhos enxerga mais alto que um filósofo na ponta dos pés. É aquela ideia de você querer enxergar Deus, e não a sua loucura, não a sua imponência, não a sua capacidade de ser ou de ter. Por isso que os joelhos dobrados, através de uma intimidade na oração com Deus, você vai ser uma pessoa muito mais capaz de enxergar Deus. Saber quem Ele é na sua vida, a importância dEle. Então, 4 pontos de destaque aqui nessa oração. A oração, para Paulo e para mim e para você, ela deve primeiro expressar as nossas prioridades. Paulo estava aqui preso e nem por isso ele pediu nada para ele mesmo. Um homem de Deus, lutando, trabalhando, fundamentando igreja, preparando e servindo a Deus, preparando lideranças para essas igrejas, ele está preso e ele escreve orando por causas que não eram dele. A prioridade dele era ver aqui um trabalho que ele havia começado sendo realizado. E ele ora então por essa igreja. Então, primeiro, essa oração deve expressar aquilo que nós queremos, aquilo que nós sentimos. Segundo, a oração deve incluir quem não conhecemos. Paulo estava numa igreja orando por ela sem conhecer ninguém. Quantas vezes eu e você somos estimulados, orientados, solicitados a orar por causas que nós não conhecemos, por irmãos que estão longe, por causas distantes? E não há nada mais interessante para aquele que está passando por aflitos, por dificuldades, de receber a graça de Deus através de oração de que ele nem conhece. Certamente, como eu, você já experimentou momentos na sua vida que você foi reanimado por alguma coisa espiritual e certamente tinha alguém por trás de você dando cobertura para você, e você não sabe nem quem é, dando um renovo na sua vida. Terceiro, que a oração ela deve ter atitude de perseverança. Veja no texto, Paulo está dizendo aqui que essa oração deve ser perseverante. Veja o verso de número 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e toda perseverança e longanimidade. Desde que Paulo soube da fortaleza daquela igreja, ele não cessou de orar por eles. Orar na dinâmica do sem cessar, do dia a dia, para que aqueles irmãos pudessem se manter firmes, manter alegres. O grande perigo nosso, o grande perigo da igreja é relaxar no âmbito da oração. E hoje de manhã nós conversando aqui, nós vimos que a oração nos leva para mais perto de Deus nas horas mais angustiantes, como Ana, mais aflitas.
Mas quando a coisa vai muito bem, quando a coisa está caminhando em paz, parece que nós afrouxamos as rédeas. E Deus dá um jeito de nos convidar de novo para perto dele. Os cuidados de Deus conosco, a oração ela deve ter essa atitude. E quarto aqui, a oração ela deve ser ousada pela busca da plenitude. Veja bem, Paulo tinha esse sentimento, queria ver as pessoas, seus discípulos plenos de Deus. E é por isso que nesse ambiente que nós estamos conversando aqui, na oração, queridos, nós vimos a necessidade de a gente gastar mais tempo, da gente ter mais prazer em Deus, para a gente ter mais intimidade. Então, veja bem, eu quero expressar aqui alguns pontos, né, onde nós podemos aprender com essa oração de Paulo, o que nós podemos aprender com ela. Primeiro, nós vamos ver aqui o conteúdo dela. Veja no verso de número 9, Paulo diz, por essa razão também nós, desde que o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. O conteúdo da oração aqui de Paulo é conhecimento. Paulo ora para essa igreja conhecer a Deus, conhecer Jesus, desarraigar da distorção, da heresia, do gnosticismo. Paulo está lá preso, mas ele sabe que a igreja está sendo atacada por falsas doutrinas. Então ele ora primeiro com um conteúdo consistente, pedindo a Deus conhecimento. E ele não só pede conhecimento dessa igreja, para que essa igreja conheça Jesus, mas ele pede também poder espiritual, para, conhecendo Jesus, aplicar a doutrina correta de Jesus nas suas vidas. Porque, queridos, quando o mal ataca, quando o mal assombra a igreja, quando uma falsa ideia, uma falsa doutrina ronda a igreja, traz confusão, traz perturbação. E aí traz conflitos, porque vai ter gente no meio da igreja, no meio do povo de Deus, querendo se convencer de uma falsa ideia. E aí, de repente, vai até encontrar argumentos bíblicos mal interpretados para poder fundamentar as suas teses. Então Paulo vai aqui primeiro usar desse conteúdo, buscando em Deus conhecimento e poder. E ele então vai dizer no verso 9, conhecer o quê? A vontade de Deus. Isso significa muito mais do que conhecimento, viver em plenitude do conhecimento de Deus, conhecer a Deus. É diferente de sentir a Deus, pensar em muito mais profundo do que sentir. É você ter o prazer, o deleite em Deus, ao ponto de sentir a presença de Deus, como Ana dobrando o seu joelho na presença de Deus, balbuciando, louvando e adorando. E ali ela estava de fato ouvindo a voz de Deus. A grande luta de Jesus no Getsemane foi para fazer a vontade de Deus, pois ele conhecia Deus. E talvez esse seja um dos nossos grandes desafios, nós conhecemos, nós somos até disciplinados com os mandamentos. Nós somos inteligentes ao ponto de saber onde nós precisamos botar o pé no freio. Mas às vezes nós alteramos o ciclo, nós avançamos o sinal, nós erramos. Portanto, aí Paulo está pedindo primeiro esse conhecimento, esse poder. Conheçam Jesus, experimente o poder de Jesus. Ele se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele não é mau, ele veio para trazer as melhores experiências da caminhada terrena com os seus seguidores. E aí Paulo ora para esta igreja, e essa é uma oração, querido, que nós precisamos fazer. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos ter prazer em Deus. E essa oração talvez ela seja muito mais urgente do que qualquer uma outra causa. Talvez ela é muito mais urgente do que uma causa que você tem de saúde. Conhecer a Deus para saber o que Deus pode fazer com a sua saúde debilitada. Saber o que Deus pode fazer com aquilo que Deus vai te dar amanhã com a sua saúde debilitada. E Paulo então ora nesse sentido. E ele ora também pedindo sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria, olhar para a vida com os olhos de Deus, enxergar a vida como Deus enxerga. E aí é desafiador. E aí, queridos, nós só conseguimos fazer isso debaixo da presença de Deus, gastando um tempo na intimidade com Ele, buscando conhecer melhor a Deus.
pedindo a Ele de fato sabedoria e não conhecimento só, mas sabedoria para aplicar os conhecimentos que nós adquirimos. Isso nós fazemos nas nossas orações, na sua intimidade, Deus e você. Deus me dê sabedoria para eu tomar minha direção. As decisões mais importantes da vida, elas marcam a nossa história. Nós somos seres capazes de fazer diversas escolhas, mas aquilo que você toma como decisão marca a sua vida. Isso pode marcar de forma positiva e pode marcar de forma negativa, é lógico. Então, ore a Deus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, nesse conteúdo da oração, é que nós precisamos pedir conhecimento e poder. Conhecimento de Deus e poder espiritual para vencermos o mal. Sabedoria e entendimento espiritual para tomarmos as decisões da nossa caminhada. Isso é debaixo de oração. Primeiro conteúdo da oração de Paulo, segundo propósito dessa oração de Paulo. Qual é o propósito dele? O verso de número 10 diz que, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Qual é o propósito dessa oração dele? Primeiro, você adquira conhecimento. Agora você tem capacidade de combater a heresia pregada pelos gnósticos. Prevenir os crentes contra a heresia, o misticismo que era pregado, é essa oração de Paulo, o propósito dele. Veja bem, a fim de viver de modo digno. Essa palavra digno aqui é a mesma que está lá em Efésios capítulo 4. Digno, a ideia de uma balança de 2 pratos. Você de um lado e Deus de outro. É pesado. Mas é isso que Paulo está orientando e é isso que a palavra diz. E o que Paulo esperava desses crentes? Primeiro, ele esperava a plenitude. E ele diz que essa plenitude está em Deus, não está no esoterismo, no misticismo, numa agenda muito bem organizada. A plenitude da sua vida espiritual está em Deus, no seu Deus, na sua intimidade, Deus e eu. E quando Paulo vai orar lá em Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, para que todos sejam tomados da plenitude de Deus. Paulo vai orar nessa oração lá de Efésios 4, dizendo: Deus, dê a eles conhecimento de Jesus Cristo, dê a eles capacidade de conhecer o amor, a largura, o comprimento, a profundidade, a altura, para que eles sejam tomados da plenitude de Deus. A mesma oração que ele faz lá, ele faz aqui por essa igreja. E aí Paulo está dizendo aqui que essa é uma necessidade de buscar uma vida digna daquilo ao qual você foi chamado para servir. Irmãos, essa palavra aqui, andar, significa também, na sua raiz original do grego, viver. É você viver diariamente digno daquele que te chamou para servi-lo, para adorá-lo. Portanto, usufrua do seu momento de oração com esses objetivos: combater coisas erradas e se encher de conhecimento de Deus, de prazer em Deus, de se prevenir contra as mazelas da vida, contra as más influências, os maus caminhos, as más conversas. Se previna na sua oração. Saia da sua casa de manhã, da sua cama, do seu leito de descanso e faça a sua oração profunda para Deus. Se for preciso, coloque o seu despertador com um tempo mínimo suficiente para você louvar, adorar, interceder, glorificar a Deus e pedir que um dia seja extremamente cuidado por Ele, abençoado por Ele. Mas cheio dEle, cheio da presença dEle, ao ponto de que onde você vá, os passos por onde você der, Deus seja visto em você. Paulo ora por esta igreja buscando essa fortaleza toda. E essa é uma oração que eu preciso fazer todos os dias, eu preciso lembrar dessa oração, e eu preciso me organizar para isso, você precisa se organizar para isso, porque nós precisamos ser cheios de Deus, porque o nosso dia é mau. Para vencer as batalhas do dia mau, nós somos encontrados por inimigos todos os momentos na nossa caminhada diária, basta você sair de casa.
Os conflitos estão à flor da pele. Os diálogos são comprometedores. E aí, quando eu brinco com vocês, brinquei aqui domingo, às vezes a gente está na rua, está no shopping, passeando, a gente está cantando, falando as coisas de Deus de forma alta, tem gente chamando de louco. Mas é melhor você ser louco por causa de Jesus, por amor ao Evangelho, do que você ser um ímpio, sentado na roda dos escarnecedores, usufruindo de más conversas, conversações torpes, toscas. E é na nossa saída do nosso quarto de manhã, com essa agenda organizada, com time, né? O tempo necessário, de pelo menos 5, 10 minutos na presença de Deus, para você colocar diante de Deus o seu dia, o seu comércio, o seu negócio. Deus, que todos os clientes que entrarem na minha loja sejam abençoados, vejam Deus em mim, que eu seja simpático, que eu atenda bem, que eu tenha uma conversa boa, que as pessoas tenham prazer de entrar no meu comércio. Estou falando isso aí que nós temos comerciantes aqui, né? O Lucas, a Heloísa, a Luzinete, a Eleusa que trabalha lá no comércio, você que trabalha no comércio. Peça a Deus para você ter encontros que glorifiquem a Jesus no seu comércio, com pessoas que vão entrar lá e sair abençoadas pela sua fisionomia. Irmãos, nós ganhamos essa consistência de manhã, na oração que nós fazemos. Nós saímos de manhã, nós já temos que sair pedindo a Deus proteção no trânsito. O trânsito é violento. A gente agressiva, a gente dando sinal, a gente com farol alto toda hora na traseira, a gente buzinando, a gente dando dedo, a gente fazendo um monte de coisa. E você ali como cristão, tendo que dar um testemunho. Só Deus. Só a plenitude de Deus, porque senão você entra na briga. Primeiro, queridos, então nós vamos ver essa necessidade de combater as heresias nesse propósito de Paulo e prevenir o coração se enchendo de Deus, a plenitude de Deus, e vivendo, de fato, não andando, apenas vivendo a vida cristã como ela pede. E como viver essa vida? Vivendo para o seu inteiro agrado. Diz Paulo aqui, olha, para que vocês vivam não conforme qualquer coisa, ou de forma comum, mas para o inteiro agrado de Deus. Irmãos, isso é forte, viver para o inteiro agrado de Deus. Nós somos pecadores demais, diante de tanta necessidade de santidade. Como que eu vou viver o meu dia inteiro para o inteiro agrado do Senhor, sem oração, sem quebrantamento, sem busca, sem intimidade, sem interesse, sem prazer nesse Deus? Irmãos, eu desafio a fazer isso todas as manhãs. Coloque seu despertador se for preciso. Você que sai às vezes muito cedo do trabalho. Não sai do seu quarto, mesmo deitado ali no seu travesseiro. Mas fale com o seu Deus. Ele preparar o seu dia, para te ajudar no seu dia, para você estar pleno dele, cheio do Pai, cheio do Filho, cheio do Espírito Santo, para que você seja luz na sua caminhada diária. Isso é viver para o inteiro agrado de Deus. Qual a finalidade da vida? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Isso é todo dia. Frutificar em toda boa obra, diz aqui o nosso texto, esse viver. O projeto de Deus para nós é pratiquemos boas obras, bons frutos. E quem está ligado à videira produz frutos. Fazer outras pessoas ver Deus na sua pessoa, na sua personalidade. Frutificar. É tão interessante, às vezes eu fico aqui no Antônio, na esquina, no pastelzinho, um tempo, gosto de sentar ali, conversar um pouco com ele, e ficar observando as pessoas. Às vezes conversando com uma, com outra. E eu demoro um tempinho para me identificar. Não sei se é covardia, será que é agora? Às vezes eu fico experimentando as almas. E eu encontrei com uma menina ali um dia, uns 15 dias, acho que foi antes do Ano Novo. Uma menina com 17 anos. Mãe de 3 filhos e mais um na barriga com uns 7 meses. Você lembra? Você viu aquela menina? Não, né? E eu fiquei conversando com ela ali, uma amiga dela, que diz que frequenta uma igreja dos nossos irmãos assembleianos. E eu conversei com aquela menina, aconselhando ela, e fui buscando as informações básicas. Quem era aquela pessoa,
como que ela adquiriu esses 3 primeiros meninos, os 2 primeiros gêmeos, um deles com problema de saúde, vive com a mãe, e o outro com o pai, e um outro menino que vive com a mãe dela, e ela esperando um outro. 17 anos. E ali conversei com ela, com a colega dela muito descontraída, me dando mais atenção até do que ela, mas ela quebrantada, parada ali. Conversei e falei com Deus, falei de Deus para ela, apresentei para ela um folheto, 2 folhetos que eu estava na mão, entreguei para ela. E apliquei um pouquinho ali de um conteúdo social, ético e moral na vida dela. Chamei ela algumas responsabilidades também sociais. Porque espiritual é com Deus, mas eu preguei o evangelho para ela e orei por ela depois. Quando eu terminei de conversar com ela, ela aceitou a minha palavra, aceitou o meu convite para conhecer a igreja, trazer os meninos. A colega dela se comprometeu em vir ajudar ela. Quando eu terminei, a gente parou de conversar ali, ela veio o pastel dela, ela comeu, a colega dela comeu, e eu comecei a dar atenção para um outro rapaz bêbado que estava do meu lado. Então essa é a cena que a gente encontra ali. Comecei a dar atenção para o outro rapaz. Daí a pouco ela virou as costas e acendeu um cigarro. Virou assim do meu lado. E aí eu... acabei de falar com você sobre os males da vida. Eu disse, pastor, desculpa, eu não estou conseguindo. Mas eu entendi a palavra do Senhor e eu vou lutar para poder vencer esses meus pecados. Eu fiz a minha parte. E é isso que eu tenho que fazer. Você que tem o seu cenário do seu dia a dia, não deixe de fazer isso, seja com a alma mais pecadora que for. Mais inveterada, porque a conversão, a ação espiritual é com Deus. Mas nós temos que ser esses instrumentos que possam frutificar, que possam dar exemplos bons, que possam aplicar isso no coração de alguém. E aí Paulo está dizendo aqui nessa oração que nesse propósito dele, ele queria ver crescendo no conhecimento de Deus. E esse conhecimento não é teórico, é experimental. E como é que nós vamos saber e conhecer esse Deus nas nossas experiências? É saber aquilo que Ele está fazendo de forma pessoal conosco. Os resultados que nós alcançamos através da oração. E certamente você alcança muitos. Ao ponto de você poder chegar, preparou a sua manhã, saiu, dedicou-se a tudo aquilo que você precisava na sua vida social, nos seus relacionamentos. Ao ponto de chegar no final do dia, lembrar, Deus, obrigado porque o Senhor cuidou de mim nesse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou experiências difíceis na minha vida, mas eu pude testemunhar e pude estar digno da Tua presença em todos os momentos desse dia. É isso, a experiência pessoal é isso, é você dar condições para que chegar ao final do dia você agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez com você. Todas as experiências que você viveu na sua vida, num dia. Irmãos, pense, faz uma experiência, faz um relatório. Faz uma agenda. Faça a sua oração de manhã, colocando para Deus todos esses detalhes. Deus, eu ao levantar aqui agora, que eu possa contemplar a luz com o brilho dela, esplendor dela, com alegria. E ao sair aqui para as minhas atividades, para o meu trabalho, para a minha agenda, que o Senhor contemple cada centímetro que eu pisar no chão, e me abençoe e me proteja. Que o Senhor abençoe as pessoas que passarem pela minha vida hoje, que o Senhor cuida, me proteja de todo o mal. Faça isso, anote, faça uma agenda, e chega à noite. Você faça a sua oração lá de gratidão a Deus, lembrando da lista. Nossa, Deus me abençoou aqui, Deus me abençoou aqui. Aqui eu tive uma dificuldade, mas venci. Faça isso, é uma experiência. E talvez isso vai marcar a sua rotina. Talvez isso vai ser muito bom para você, porque você vai estar muito mais profundo na sua intimidade, muito mais digno, totalmente ligado a Deus, que é o que Paulo está dizendo aqui, nessa oração para a igreja. Todos os seus atos vão glorificar a Deus. Irmãos, vejam que desafio é isso. O cenário que a gente vive é um cenário de muitas dificuldades, muitos conflitos, muitas aflições. Por isso que é desafiador. E por isso essa necessidade. E aí Paulo aqui nesse ponto, nesse propósito da sua oração, ele finaliza dizendo, sendo fortalecidos com poder. Então nessa sua oração matinal,
Não esqueça de pedir a Deus poder espiritual para você ter experiências profundas, testemunhar, pregar. Quem sabe, irmãos, você vai ser chamado para enfrentar um demônio. E aí, com poder espiritual, você ora em nome de Jesus e expulsa. Você não corre de um demônio. E olha, é bem provável que se você for bem atento, você vai passar um dia inteiro vamos colocar aí, de 8 horas ativas na sua vida, você vai encontrar muitos demônios. Você vai encontrar muitas manifestações, muitas pessoas influenciadas por ele, e aí você é um instrumento de poder para repreender aquele mal em nome de Jesus. Irmãos, eu não entro em nenhuma casa aqui, acho que eu nunca entrei em uma casa. Se os irmãos não perceberam isso, me cobre. Eu acho que eu não me lembro de ter saído de uma casa e fazendo orações sem pedir que Deus repreenda todo o mal que possa rondar essa casa. Eu sempre faço essa oração. Buscando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal que possa estar rondando aqui. Possa estar perturbando emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Porque às vezes você recebe uma visita, um parente, um cunhado, uma cunhada, um sogro, uma sogra, que possa ser uma influência. Então nós precisamos orar, pedir a Deus também esse poder espiritual para vencer as batalhas. E finalmente, queridos, nós vamos ver a capacidade aqui encontrada nessa oração. O verso número 11, Paulo diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças. E aí você pode pensar assim, a capacidade que você vai encontrar aqui, primeiro, é força para os seus relacionamentos, força para a batalha do dia. Segundo, perseverança e insistência com Deus, falando com Ele todos os dias. Se você prepara a sua saída do quarto, bem preparada, com intimidade, com alegria em Deus, você vai lembrar dEle toda hora, e nas horas difíceis você falar: Deus, em nome de Jesus, me ajude. Pai, em nome de Jesus, glorificado é o teu nome, louvo a ti, ó Deus, pela chuva, louvo ao Senhor pela dificuldade, mas no meio dessa dificuldade eu quero encontrar a tua presença, a tua alegria, quero ter prazer mesmo na hora da dificuldade. É isso que você vai encontrar na oração. É isso que Paulo está pedindo aqui, para que você encontre isso. Paciência para suportar as crises. Longanimidade, paciência esticada, que não arrebenta. Você vai encontrar isso no seu exercício. Aprender a louvar com alegria. Capacidade para viver as dificuldades. Capacidade para compreender a vontade de Deus, saber que Deus é o mesmo, Deus não muda, independente das circunstâncias, da dificuldade que eu enfrente. E perto dele, eu vou encontrar mais aconchego, mais alento, mais convicção de que Ele é Deus e eu não sou nada diante do seu poder, e eu não mudo a vontade dEle. Aprender a agradecer pelo futuro que esperamos em meio às crises atuais. Às vezes a gente está desalentado, né, sem esperança. Esse momento político aí deu uma abalada muito profunda na igreja. Parece que a igreja se sente derrotada. Eu não. Minha vitória não vem de política, minha vitória não vem do governo, minha vitória vem do Senhor, e eu me sinto bem, feliz, alegre, entusiasmado, confiante. Mas é um momento perturbador, é um momento que a igreja se sentiu baqueada. E essa capacidade que a gente encontra na oração é para a gente entender a vontade de Deus, submeter a ela, esperar nele a solução. Ou será que o ideal é ir quebrar todos os palácios? Eu fico vendo isso com senso de compaixão, porque ali há idosos agora, ali há famílias, há pais e há filhos tristes porque os pais estão presos, porque enfrentaram uma situação catastrófica. Então, irmãos, a igreja, nós cristãos, nós somos chamados para nos fortalecer em Deus, conhecer a Deus, para a gente ter capacidade de enfrentar tudo isso, mas não ir no braço, na força. E, infelizmente, nós estamos vendo aí o que esse pessoal está passando. E eu tenho orado, eu tenho buscado em Deus compaixão, porque atropelaram, foram fundo demais. E agora estão pagando um alto preço por vingança, por ódio de sangue, sei lá o que é, mas estão pagando, e vão pagar. Irmãos, por isso que nossa oração
como Paulo ora, e o objetivo dele para os crentes de Colossos, que eram pobres, eram perseguidos, escravizados. Paulo sabia que esse povo era um povo fiel, por isso que Paulo ora por eles e pede isso, conhecimento de Deus, sabedoria, entendimento espiritual, força, poder, alegria renovada, para a gente enfrentar as dificuldades, porque elas existem, elas não vão sumir da nossa frente por um toque mágico. Agora percebe a diferença de você enfrentar uma dificuldade cheio da plenitude de Deus ou vazio dela. Note que você é orientado a orar e buscar em Deus forças, capacitação para enfrentar o dia mau. A Bíblia vai falar sobre isso em vários momentos, que nós somos orientados a buscar a Deus para enfrentar o dia mau. Ô, irmãos, faça isso com dedicação, com disciplina, em todas as suas manhãs. Você quer ver a sua família bem? Você quer ver o seu negócio bem? Você quer ver a sua profissão indo bem? Você quer ver o seu ir e vir protegido, sustentado por Deus? Você quer ver Deus colocar pessoas importantes, pessoas que necessitam de você no seu dia? Ore, fale com Deus. Peça a Deus para colocar desafio no seu dia. Ore e adore ao Senhor, louve e glorifique e agradeça por ser um filho de Deus, ter acesso a Ele. Fala, Deus, se o Senhor quiser colocar desafio na minha vida hoje, me prepare para Ele, mas me ajude em nome de Jesus. E você vai ser um testemunho. Eu já tive grandes experiências com isso, de grandes dificuldades, onde a gente pode glorificar a Deus e dar um testemunho e abençoar pessoas que estão em dificuldades. Mas é porque Deus colocou a dificuldade na nossa vida. Irmãos, faça isso na sua oração. Deus e você na sua oração poderosa. O poder da sua oração, que vem do Senhor para abastecer o seu dia, acalmar, aplacar a sua ira, animar o seu mover, motivar os seus relacionamentos. Fale com Deus de manhã. Relate isso e de noite agradeça. Mesmo se houve dificuldade, se houve alguma coisa que te decepcionou, louve e glorifique a Deus, porque Deus queria te experimentar. Isso é oração. Eu espero em Deus que você tenha sido estimulado nesses 2 domingos, com os nossos estudos, com as nossas mensagens. Espero em Deus que o próximo domingo o presbítero Marcos, o presbítero Nildo, que vai falar também da importância do valor da oração, te estimule mais ainda a se organizar, a planejar a sua vida de oração, não nesses momentos coletivos que são gostosos também, mas a sua vida de oração. Deus e eu. Deus e eu. E aí Deus e eu, preparando você, você vai ser um excelente instrumento de Deus aqui, Pablo. Você vai ser útil, você vai vir para cá para o seu teclado, para a sua mesa de som, animado, entusiasmado, servindo a Deus e aos irmãos, fazendo o seu trabalho com alegria, com dedicação. Assim a diaconia, assim o presbiterato, assim as irmãs da Safra, assim é o café que nós vamos tomar ali agora. Porque você está servindo a Deus e com o seu dom de servir a Deus, a alegria de servir a Deus, você serve um ao outro. Irmãos, ore, faça a sua oração. Peça a Deus quebrantamento, peça a Deus alegria, conhecimento dEle, para você desfrutar da presença dEle. Vamos ficar de pé? Mas queria cantar aquela música de novo, já que vocês erraram no domingo passado. Vamos cantar de novo? Mais de Deus, menos de nós. Vamos cantar de novo? Fiquem de pé e a gente vai orar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua presença, alegria renovada, prazer na Tua presença, Deus. Que nós possamos gastar mais tempo com a oração, intimidade com o Senhor, buscar as nossas causas com entusiasmo, com poder, ó Deus, para saber que o Senhor pode realizar todas as coisas em nome de Jesus. Guarde a Tua igreja, fortaleça cada coração, que essa semana seja renovada, alegria renovada, o prazer do Senhor renovado, e que todos possam entender essa necessidade, a alegria e o prazer da oração, logo ao colocar o pé no chão, ao levantar-se de manhã. Abençoa cada família, Pai, em nome de Jesus. Amém.